Você sabe definir o que é amor? Vamos conversar sobre isso hoje. Olá, meu nome é Renata. Nesse canal eu falo sobre relacionamentos, psicologia e cultura, então se você curte esses assuntos, se inscreve no canal e toca o sininho para receber as notificações. Também não se esquece de ficar comigo até o final do vídeo e dar o seu joinha se você curtir. Deixe o seu comentário, porque o seu feedback é muito importante aqui para a gente saber como está sendo os vídeos para vocês e também poder direcionar novos conteúdos aqui no canal. Feita essa primeira propaganda, vamos entrar no assunto. O que é o amor? Existe uma definição de amor ou existem várias? Eu fiz essa pergunta mais cedo, hoje no Instagram. Eu perguntei o que é o amor para você. E várias pessoas já começaram a me responder. Várias pessoas falaram em doação, compromisso, decisão. E a gente vai falar um pouco sobre esses fatores aqui hoje também. E vamos falar também sobre fatores biológicos, hormonais que afetam a nossa biologia, o nosso funcionamento cerebral e como isso impacta na nossa percepção do que é o amor. E vamos falar também sobre uma teoria do amor, uma das várias teorias do amor dentro da psicologia, principalmente de inspiração cognitivo-comportamental, que é a teoria do amor de Sternberg. Então vamos começar falando do amor de acordo com uma das filosofias que mais impactou a nossa visão ocidental da cultura, do amor e da filosofia, que é a filosofia da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, se você for pesquisar, você vai encontrar até 7 diferenciações do que é o amor, até 7 palavras diferentes para definir diferentes tipos de amor. Mas hoje eu quero focar nas 3 principais, que são as principais vertentes que guiam a nosso entendimento do que é o amor. O primeiro amor é o amor eros, é aquele que é movido à paixão. É o amor que a gente associa à flechada do Cupido. É o amor que muitas vezes faz com que a gente se cegue à razão. E é um amor que o filósofo Sócrates dizia que era um tanto perigoso, porque um ser humano, um indivíduo que é submisso aos seus desejos, ele se torna escravo desses desejos e ele se torna escravo da sua paixão. E isso era algo que o Sócrates considerava perigoso. E Sócrates coloca que o portador desse espírito apaixonado, desse espírito movido pelo Eros, ele só consegue se relacionar com algo que é submisso a ele, e não com um ser igual ou um ser superior. Então, é um amor ainda mais perigoso, porque é um amor que implica numa submissão de um pelo outro. Para falar sobre a filia, que é outro tipo de amor, nós vamos falar de Aristóteles. Aristóteles reconhecia filia como um amor de amizade, um amor fraterno, um amor entre pais e filhos, mas também, principalmente, entre amigos. E ele dividia essa amizade em 3 categorias. A amizade por interesse, no caso, você é amigo de alguém pelas coisas que ele pode te proporcionar, pelas vantagens que essa pessoa te proporciona. E seria uma amizade interesseira, e não seria nem um pouco ideal. O outro tipo de amizade é a amizade pelo prazer. É a amizade que você se aproxima de alguém e você é amigo dessa pessoa pelos momentos de prazer que essa pessoa te proporciona. E também não é uma amizade ideal. E o terceiro tipo de amizade é a amizade plena. Seria uma amizade que você é amigo da pessoa pela pessoa que ela é, pelo que ela representa. Você não está interessado em posses materiais ou em vantagens políticas ou vantagens econômicas, e você também não está interessado apenas nos momentos de prazer, o que não impede que você tenha momentos de prazer com essa pessoa. Mas o foco dessa amizade plena é a virtude. São 2 pessoas que se unem por um propósito comum virtuoso. E Aristóteles colocava que para a perfeição desse tipo de amizade é necessário tempo e familiaridade. Então, é uma coisa que se desenvolve com a convivência, e essa convivência inspirada pela busca de uma virtude comum. Então, esse amor amigo, esse amor da amizade plena, essa filia plena da amizade, ela não surge pelo impacto de uma flecha como a flecha do Cupido, mas por tempo, confiança e afinidade. E por fim chegamos ao ágape, que é o amor empático universal. E aí a gente entra na filosofia cristã, que traz esse ágape como um amor que vem de Deus e que inspira as pessoas a buscarem a Deus. E o amor ágape é o amor que inspira a bondade e a caridade cristã. Então seria esse amor doação. Quando as pessoas respondem o que é amor para você e respondem que isso é doação, uma boa parte dessa inspiração vem do amor cristão, desse amor que você primeiro se doa
para receber. O amor é o amor que inspira aquela filosofia de que mais recebe quem dá primeiro, né? Então, quanto mais você se doa, mais você recebe. Essa seria a ideia desse tipo de amor. E aí, a gente passando pela filosofia, existem várias filosofias do amor, não só a grega, mas a filosofia foi evoluindo, né, ao longo dos séculos, várias concepções do que seria o amor, passando por literatura e outras artes. E a gente tem também a psicologia tentando entender o que é amor. E a gente, sim, não tem um conceito único e claro, científico do que seja amor, mas a gente tem diversas construções. E eu queria trazer a teoria triangular do amor de Sternberg, porque além de ser muito interessante, ela é muito clara, e é um exemplo inspirado na teoria cognitivo-comportamental, que ele traz uma fundamentação do que depois as pesquisas biológicas e de ressonância magnética vão também elucidar dentro da biologia humana. Então, Sternberg, ele postulou que quando uma pessoa está apaixonada, diversos sentimentos são percebidos como um só. Então, o amor ele não se constitui apenas de um sentimento, ele se constitui de vários que compõem uma ideia de uma coisa só. E aí, ele estabeleceu 3 elementos que seriam os componentes do amor em forma de triângulo que se influenciam entre si. Então, você tem primeiro a paixão, a intimidade e o compromisso/decisão. Essas 3 pontas do triângulo elas estão sempre se interagindo e é a interação delas que contribui e alimenta o conceito de amor. Então, se você tem uma tríade, você tem intimidade, paixão e compromisso. Quando você tem a presença dos 3 em interação constante, você tem o que seria o amor pleno. Se você tem intimidade e compromisso, você tem um amor mais companheiro. Se você tem paixão e intimidade, você tem o amor romântico. E esse amor romântico, às vezes, começa na intimidade e na paixão, e nesse ponto o casal ainda não sabe se daí vai surgir um compromisso. Pode ser que surja e pode ser que não. E esse é o amor romântico. E quando você tem paixão e decisão, você tem um amor factual, que é um amor que existe, ele é real, porque você tem a paixão e você tem a decisão de ficar junto, e a partir dessa decisão de ficar junto, você vai construir uma intimidade. Por que é interessante a gente pensar na teoria do amor de Sternberg? Porque agora a gente vai entrar um pouquinho na biologia. Quando Sternberg postulou essa teoria, ainda não existiam pesquisas com imagem de ressonância magnética do cérebro dos apaixonados. Então, para entrar na visão biológica do amor, eu fui procurar no site da Faculdade de Medicina de Harvard, achei um artigo bem claro e explicativo, não é um artigo científico publicado em revista científica, mas é um artigo que explica de uma forma muito clara, apesar de técnica e clara ao mesmo tempo, como funcionam as interações biológicas do amor. Então, ele começa explicando que uma antropóloga chamada Ellen Fisher, ela estudou 166 sociedades humanas e ela encontrou evidência do amor romântico em 147 dessas sociedades. Então, você pensa, várias sociedades humanas espalhadas geograficamente, muitas umas sem contato com a outra, e mesmo assim, 147 delas tinham essa ideia do amor romântico. O que indica que esse amor romântico ele é biológico, além de cultural. Então, ele pode muito bem ter começado na biologia e depois a gente colocou explicações culturais sobre como esse amor funcionaria. Em 2005, o time liderado pela pesquisadora Ellen Fisher examinou ressonâncias magnéticas do cérebro de 2.500 voluntários apaixonados, para perceber quais áreas do cérebro se acendem, estão ativas quando a pessoa enxerga uma foto de alguém por quem ela está apaixonada. Então, eles compararam imagens do cérebro da pessoa olhando a foto de alguém por quem ela estava apaixonada, com a pessoa olhando fotos de alguém que ela simplesmente conhecia e era só um conhecido. E eles perceberam que quando a pessoa está apaixonada, as áreas do cérebro que se ativam são as mesmas ligadas ao sistema de recompensa. E eles estudaram também os hormônios que estão ligados a esse processo do você estar apaixonado. E eles descobriram que o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, aumenta nesses momentos de paixão. E também ocorre um esgotamento da serotonina, que é aquele hormônio que faz você se sentir bem, se sentir tranquilo. Então, existe um fator de estresse ligado a essa paixão. Então, você tem um aumento do cortisol, uma diminuição da serotonina e um aumento da dopamina, que é o hormônio da recompensa. E
nessa combinação toda de hormônios, você tem aquele fenômeno da paixão e do infatuation. Eu não gosto de traduzir, porque no inglês você fala infatuation. Eu não gosto de traduzir infatuation como paixão, porque parece que não combina muito. Se alguém souber uma tradução melhor de infatuation, deixa aqui pra mim, porque eu preciso de ajuda nesse aspecto. Mas a pessoa, você fica nessa de estar apaixonado, de estar encantado com aquela pessoa que você, né, que é o objeto do seu amor e do seu desejo. Só que, com o tempo, ainda mais se você continua junto com essa pessoa, o seu nível de cortisol ele vai caindo. Então, essa associação com o estresse ela vai diminuindo. E outros hormônios são liberados, entre eles a ocitocina, que é um hormônio estimulador da conexão entre as pessoas. A ocitocina estimula o apego entre uma pessoa e outra. E também a vasopressina. A vasopressina, ela está ligada a comportamentos que estimulam e que fomentam os relacionamentos monogâmicos de longa duração. Então, você tem um começo que você tem mais estresse quando você está apaixonado, depois esse estresse diminui e ele é substituído por uma sensação de apego estimulada principalmente pela ocitocina e pela vasopressina. E aí os cientistas usam essa explicação, essa variação de hormônios para explicar por que a paixão ela perde força e o companheirismo, né, aquela sensação de você estar confortável com a pessoa que está com você, ela vai aumentando ao longo do tempo. E o amor, essa paixão, ela também desativa o caminho neural associado a emoções negativas, como o medo e o julgamento social. E também contribui para o cérebro desligar caminhos e estruturas neurais de avaliação da outra pessoa. Então, por isso que a gente diz que o amor é cego. E aí, a filosofia grega se une à biologia. Por isso que os filósofos gregos, mesmo sem saber nada da biologia, alertavam para os perigos da paixão, porque ela pode te cegar, literalmente, para a pessoa que está ali do seu lado, né? Então, essa oscilação hormonal, esse aumento do cortisol, essa briga ali do cortisol com a dopamina, com a serotonina, dura em torno de 1 a 2 anos, até 2 anos no máximo. E aí, o cortisol, à medida que o cortisol baixa e a ocitocina vai aumentando, você tem o amor que passa de apaixonado a companheiro. Então, se você continua com aquela pessoa, é nesse momento que o seu amor começa a se solidificar. E a paixão ainda existe, mas o estresse associado a ela diminui. Então, é aí que você começa a formar aquele laço mais firme. E que pode ter também relação com a teoria de Sternberg que a gente viu antes, de como a paixão e o compromisso vão dando lugar à intimidade, vão abrindo caminho para a intimidade, não é que eles deixem de existir. Mas se você tem paixão e você tem um compromisso, você passa daí, você passa aquela montanha-russa hormonal e aí você vai desenvolvendo a intimidade para criar um laço mais forte. E aí a gente tem que o amor, ele não é mais estressor, ele não tem mais aquele efeito do cortisol e ele passa a ter um efeito de proteção da sua saúde. Porque a ocitocina, ela ajuda a prevenir diversas coisas. Ela ajuda a prevenir AVC, ataque cardíaco. Você também tem mais chance de sobreviver a um câncer. Isso foi encontrado, né? Então, quando você pesquisa casais casados a longo prazo, eles têm tendência a ter uma longevidade maior, não só porque um cuida da saúde do outro, mas também porque os hormônios daquele relacionamento bom, né, num relacionamento saudável, eles têm um fator protetivo da saúde. E a gente tem esse costume de achar que, né, a paixão, ela diminui e aí o amor, ele fica comprometido. A gente associa, né, o amor à paixão. Mas os cientistas também encontraram, por exames de ressonância magnética, que é possível, sim, casais estarem casados há 20 anos e estarem ainda apaixonados um pelo outro. Eles pegaram casais de 20 anos juntos, e perguntaram, vocês são apaixonados? As pessoas falaram sim. Eles fizeram a ressonância magnética do cérebro das pessoas e encontraram que elas não estavam mentindo. Porque às vezes a gente acha, né? A pessoa fala assim, nossa, 20 anos junto, você é apaixonado pela sua esposa? Parece mentira, né? Parece assim, tá falando só porque é bonitinho. Não, eles encontraram que o cérebro desses casais, casados há 20 anos, que diziam estar apaixonados, funcionava da mesma forma que o cérebro de pessoas que tinham acabado de se conhecer e estavam recém-apaixonadas. Olha que coisa doida, né? Mas é muito legal isso, porque isso significa o quê? Que você pode cultivar essa paixão ao longo do tempo. É claro que isso fica um pouco mais desafiador à medida que os anos vão passando. E aí as pessoas cometem um erro muito comum, de achar que o amor vai sustentar o relacionamento.
E não é. É o relacionamento que sustenta o amor. Por quê? Porque as variações hormonais, elas existem. Os desafios, a sua paixão, o seu amor, eles existem. E se você ficar esperando só os hormônios sustentarem aquilo pra você, não vai dar certo. Você tem que ter atitudes que promovam esses hormônios. A própria ocitocina. Como é que você dispara ocitocina num casal com alguém? Com toque, você ficar abraçadinho, toque de pele, sexo, libera ocitocina. Então, se você começa a se afastar fisicamente, você tem chance sim daquela ocitocina cair e você se sentir menos apegado ao seu parceiro. Então, para você sustentar uma paixão por 20 anos e a longo prazo, você tem que trabalhar em fatores que contribuam para que isso se mantenha vivo. Você não pode esperar que essa paixão sozinha vai sustentar e vai te inspirar a agir. Por isso que muitas vezes a gente fala que amor é ação. Amar é um verbo de ação. E aqui os próprios cientistas de Harvard dão algumas dicas de como você pode manter essa paixão viva e o amor ativo. Um deles é ter curiosidade sobre o seu parceiro. Nunca deixar para lá um senso de curiosidade em relação ao seu parceiro. Inclusive, tem uma pesquisa interessante que encontrou que casais que estão há muito tempo juntos, se você pega um casal e bota ele para ter uma discussão na câmera, é filmado, e depois você bota cada um para assistir essa discussão, e você pergunta para uma pessoa o que você acha que seu parceiro estava pensando naquele momento. O casal que se conhece há menos tempo, ele tem mais chance de acertar. E o casal que se conhece há mais tempo, ele tem mais chance de errar. Porque o casal que se conhece há mais tempo, ele acha que ele conhece tão bem o outro, que ele perde esse senso de curiosidade. Então, quando você está recém se conhecendo, você está sempre conversando, sempre trocando ideia, você está sempre curioso sobre como funciona a mente do seu parceiro. E à medida que os anos passam, você vai perdendo essa curiosidade. E você vai tendo mais conversas que a gente chama de rotineiras e de conversas práticas. Do tipo, você pode passar na padaria e trazer pão? Tipo, é uma conversa. Mas não é uma conversa que te revela nada sobre o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente. Só que você tá junto há muito tempo, você parou de ter essas conversas que despertam a curiosidade e que entram no íntimo da pessoa, e você acha que sabe tudo que o outro tá pensando, porque você tá junto há muito tempo. E aí você erra. Então, uma maneira de manter a paixão ativa é manter a curiosidade. Outra é manter a sua vida sexual. O sexo muitas vezes é o termômetro do relacionamento, então se a vida sexual não tá legal, às vezes é uma indicação que você tem que procurar uma forma de resolver isso, às vezes com a própria ajuda de um terapeuta. Outra questão um dos maiores estressores para um casal, um dos maiores fatores de estresse no relacionamento é a chegada dos filhos. Então, para você se manter forte como casal durante, depois da chegada dos filhos, você tem que se preparar antes. Então, prepare-se antes dos filhos para a chegada dos filhos. E durante também. Então, você teve filhos, não deixa de vez em quando, tirar um tempo só para o casal. Às vezes, contrata uma babá, deixa o filho na casa da sua mãe por uma noite, para você poder sair, ter uma conversa com seu marido. Existem várias coisas que você pode fazer. Você só não pode ignorar que ter filhos é um fator estressor para o casal e que os casais que se preparam antes, eles têm mais chance de passar por isso de uma forma mais tranquila. E por fim, você compartilhar interesses e atividades em comum. Então, se vocês gostam de caminhar, dar longas caminhadas juntos, ou ir pra praia, ou fazer um esporte, assistir um seriado e comentar depois. Assistir televisão é um pouco complicado porque acaba sendo uma coisa muito passiva. Às vezes você tá na frente da televisão, você tá do lado do seu parceiro, e você acha que tá passando um tempo de qualidade junto, na verdade tá assistindo a televisão e a cabeça em outro lugar e pronto. Mas se você consegue assistir e trocar ideias sobre o que você assistiu, ou se você consegue, sei lá, tem tanta coisa que pode fazer, nem que seja jogar canastra, montar um quebra-cabeça, escrever um livro juntos, tantas coisas que você pode fazer. Tem interesses em comum, você não precisa fazer tudo junto, tá? Querer fazer tudo junto também não é necessário. Mas você tem que ter atividades em comum, interesses em comum, isso é importante. Outra coisa, tenha amigos íntimos fora do seu relacionamento. As pessoas, as pesquisas estão identificando que antes as pessoas tinham, em média, 3 amigos íntimos próximos. E agora elas só têm 2, em média, sendo que um é o parceiro. Então você tem 2 melhores amigos íntimos, um é o seu parceiro, e o outro, muitas vezes, ele mora em outro país. Ele mora... não é uma pessoa que você consegue rapidinho chamar para tomar um café, então você não tem aquela convivência. E aí, no fim das contas, você tá praticamente, na prática, só com seu parceiro para ser o seu apoio emocional.
E isso acaba sendo muito pesado para um parceiro, muito pesado para um relacionamento. Então você tem que ter outras bases de suporte emocional que não sejam só o seu parceiro. Você tem que contar com o seu parceiro como suporte emocional. É importante ter aquele laço, mas fica muito pesado se for só aquela pessoa. Então, ter amigos íntimos, próximos, fora do seu relacionamento também pode ajudar você a fortalecer o relacionamento. Porque às vezes, até assim, você tá tão estressado com algumas coisas e você desabafar tudo em cima do seu parceiro, às vezes pode ser pesado demais. Às vezes você precisa poupar o seu parceiro um pouquinho e conversar com outra pessoa. Pode ser até uma solução mais saudável. Então, como é que a gente fecha? Colocando a teoria do amor de Sternberg e os aspectos biológicos. Se o amor tem 3 elementos, intimidade, paixão e compromisso, a gente vê eles funcionando de forma incrível nos resultados científicos de ressonância magnética. Porque se um casal tem o compromisso de ficar junto e de manter aquela paixão, você vê os resultados numa ressonância magnética do cérebro de um casal que está há 20 anos junto e ainda se mantém apaixonado igual a um adolescente apaixonado, praticamente. E você tem a construção da intimidade que fortalece esse relacionamento. E o que isso liga também com os ideais gregos, né? Você pensar que se deixar cegar pela paixão, às vezes você entra naquela paixão e você se cega por ela, e por se cegar por essa paixão, você não consegue estabelecer um compromisso. Ou então, você não consegue estabelecer o lado da amizade, que vai também sustentar esse relacionamento ao longo prazo. Então, se a gente for dizer o que é amor? Amor é biologia, é hormônio, mas amor também é consciência do que você está fazendo, é decisão e é compromisso. E tudo isso se interage para que você tenha um relacionamento de sucesso a longo prazo. É isso. Deixa aqui o seu comentário, o que você acha que é amor, se você já conhecia alguma dessas teorias e filosofias. E a gente se vê no próximo vídeo.